Olá, seja bem-vindo para mais um podcast. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do Rodrigo Nicolau. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Andressa. Obrigado pela participação aqui, viu? Tô muito feliz por estar aqui. Que coisa boa. Rodrigo, me conta um pouco da sua trajetória, da sua história até aqui. Ah, que legal. Então, meu nome é Rodrigo Nicolau, né? Sou casado com a Bruna, sou empresário, tenho 35 anos, sou filho de Uberlândia, né? Nascido e criado. Tenho um carinho muito grande pela cidade, por esse amor pela cidade. E minha trajetória cresci ali no bairro Brasil e estudei em escola pública, estudei em escola particular bolsista. Sou filho da dona Roseli, meu pai chama Péricles, né? E tô agora também, não só como empresário, mas também tô ingressando na política, né? Nós somos agora o primeiro suplente a vereador na cidade de Uberlândia. E temos muito ainda para contribuir ainda. Que coisa boa. Já enganchando nesse assunto, me conta qual que é o seu sonho. Então, o meu sonho hoje mesmo são vários, né? A gente tem sonhos no meio profissional, de crescer cada vez mais, no meio da política, a gente chegar até a uma Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa, a gente contribuir bastante com a população, né? Eu, como cristão, acho que a gente tem muito a contribuir e melhorar a política em geral, né? Igual a gente estava conversando mais cedo ali com o Rodrigo, a gente tem tantas regras e tantas leis que a gente precisa só aplicar, a gente não precisa fazer muita coisa nova, não. Se a gente aplicar o que já existe, a gente teria já, na verdade, um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Sim, com certeza, um sistema bem melhor. Me conta, você disse que você é cristão, como que você faz para conciliar tanto a política como a sua religião? Sim, eu acho que não é nenhuma conciliação, é um caminho, né? Eu acho que eles têm que caminhar junto, viu, Andressa? Com certeza. Porque os valores que Deus nos ensina, né? O Evangelho nos ensina, a gente tem que levar para nossas vidas. Não é só na política, não. Eu vejo que na política tá faltando um pouquinho, né? A gente falta um pouquinho de empatia, falta um pouquinho de justiça social. E é isso que a gente prega, né? Que o Evangelho não ensina muito bem isso, né? Igual eu falo para todo mundo, se a gente seguir a Bíblia, a gente não vai ser perfeito. Nós temos sim momentos de erros, mas a gente tem que corrigir erros, né? Mas principalmente na política, a gente tem que trazer mais seriedade, porque literalmente, nós lidamos com vidas, né? E eu falo que eu gosto até muito de uma passagem de Mateus, que fala que o que a gente quer pra a gente tem que fazer também para os outros, né? Então eu acho que na política falta isso, né? A gente fazer literalmente coisas que vão mudar a vida das pessoas. Já que a gente está nesse assunto, Rodrigo, resume pra gente, o que que a política está envolvida com o cristianismo. Eu falo que dentro do evangelho, Deus ensina a gente muito sobre política, né? Às vezes não, aconteceu muito da religião, não só da religião, né? Eu falo das igrejas, das entidades, distanciar um pouco da política por chateação com as pessoas, né? Mas eu falo que dentro da Bíblia, Deus levantou José, o governador do Egito, levantou Davi, levantou vários. Então, assim, ó, na Bíblia tem muito sobre política também, né? É claro que a gente tem que levar o que o evangelho ensina para nós, né? Que é a honestidade, né? A ética. A gente tem que cada vez mais parecer com Cristo, né? E eu falo que a política tá nessa luta, nessa batalha, nessa briga, que falta mais cristãos. Eu sou apto a isso. Não é misturando as coisas, né? Com A gente tem certeza. que não misturar as coisas. Olhar para uma visão de progresso, né? Respeitando cada lado, cada ideias, mas cuidando de pessoas, né? Eu vejo que na Bíblia a gente sempre cuidou de pessoas. Sim. E na política a gente está esquecendo um pouco sobre isso, de cuidar de pessoas. Pessoas. E sobre os jovens, a gente tem bastante jovem aqui agora, pessoas jovens que estão começando a votar, a querer entender um pouquinho da política. Eu queria saber de você, qual o conselho que você dá para esses jovens de hoje em dia sobre a política e também, né, sobre ser uma pessoa cristã, igual você disse, saber conciliar, sobre os valores também dos dois. Eu vejo que essa juventude aí que tá vindo, uma juventude da tecnologia, né?
A juventude que tem informação nas mãos, né? Isso aqui passa informação. Eu tô com 35 anos, eu vinha da minha juventude e não tinha essa informação tão rápida. Então, eles têm muita essa informação. Eu vejo que a gente tem que deixar um pouco de ideologia de lado, né? Trazer mais um olhar de estudos, entender o candidato, entender proposta, entender valores, né? Eu falo valores em geral, e trazer esse jovem para dentro do processo. Eu vejo que o futuro do país depende deles, né? Depende deles. E eu agora até falo para os jovens cristãos, né? A gente não pode ser omisso, né, a, às nossas responsabilidades, né? Então a gente levar isso a sério. Levar a sério porque política muda a vida das pessoas. Então o jovem tem que entender que, se ele entender, quanto mais cedo ele entender que a política muda nossas vidas, que a gente colocando as pessoas certas, a gente vai ter é, mais, mais progresso, uma saúde melhor, uma educação melhor, que eu falo que a educação precisa melhorar. Então eu quero que o jovem entenda a sua proposta, e não ideologias, né? A gente vem numa briga muito ruim pro país, de um lado e do outro. Eu não quero falar nomes, né? Uhum. Eu tenho meu pensamento, né? Sou Sim. cristão, tenho meu pensamento, mas essa briga ideológica é muito ruim, essa divisão é muito ruim não só pra política, né? Tem familiar aí sem conversar por briga de candidato A e B. Eu acho que nós temos que olhar projetos. Se o projeto for bom, a gente tem que ser a favor. Se o projeto for ruim, a gente tem que ser contra. Então é isso que nós temos que lidar, né? A gente tem mais uma ética sobre isso também na política. Nossa, que coisa boa. Rodrigo, você falou sobre os projetos. Geralmente, os projetos é necessário ter alguns voluntários. O que você acha da nossa sociedade, eita. O que você acha da nossa sociedade ser voluntário? Também das igrejas, né? Eu vejo bastante igrejas se voluntariando a ajudar as outras pessoas. Me conta um pouquinho das suas experiências. Sobre projeto social, legal. Ó. Então, projeto social eu falo para todo mundo, né? Não só eu como cristão, eu quero que as igrejas tenham cada vez mais projetos sociais, né? Com certeza. Principalmente que eu sou evangélico, eu falo para todos os pastores que nós temos que ter projetos sociais para cuidar de pessoas. Eu falo que o terceiro setor são muito importantes. Vou dar um exemplo na cidade de Uberlândia, como o terceiro setor é importante. Imagina se não tivesse o terceiro setor na educação. Nós teríamos hoje mais de 11 mil crianças, não sei o número exato, mas eu sei que é mais de 11 mil crianças fora da escola. Porque o setor público não consegue atender todo o setor educacional. Então, hoje nós temos hoje várias ONGs, várias associações, instituições, que têm hoje o ensino, igual as EMEIs, né? Cuidando das crianças. É terceiro setor, é serviço social. Eu falo que na maioria das vezes, o setor, o terceiro setor, os projetos sociais, são projetos pequenos, mas que transformam grandes vidas, né? Então tem projeto social aí, igual eu conheço os vários, né? Dentro de comunidade, tirando crianças do acesso a drogas. Nós temos um projeto social lá na igreja da que eu pertenço, que é a Igreja Imagine, que a gente tem as artes marciais. Nós temos lá, dentro desse projeto, a gente tem uma parte que atende crianças atípicas, né? Então, assim, ó, quando que seria possível, às vezes, a mãe ter um professor para dar aquela aula para essa criança atípica? Então, assim, eu sou muito adepto ao terceiro setor, é uma coisa que eu amo muito em ajudar, em contribuir, em montar projeto, em montar estatutos, porque eu falo, terceiro setor é essencial, né? Tem gente que fala, mas terceiro setor é pensar pequeno. Eu falo que nunca é pensar pequeno, é pensar grande, porque uma vida já vale a pena, né? Com certeza. E quantas vidas a gente muda em projetos sociais? Não, com certeza. Falando nisso, também tem muita desigualdade. Qual é a sua opinião sobre isso? Nós temos que fazer projetos, Andressa. Eu, como empresário, eu falo que o melhor projeto social não é bolsa. Então tem que deixar bem gravado isso. O melhor projeto social. E não é que, porque o Rodrigo Nicolau, ele tá falando isso porque ele é da direita. Não. O melhor projeto social que fica gravado aqui, que o melhor projeto social chama emprego. Porque ninguém quer ganhar uma cesta básica de ninguém. Isso é vergonhoso para o homem. Eu, como pai de família, eu sei que é vergonhoso. Imagina eu ter que pedir, falar, cara, eu tô pisando na honestidade. Melhor projeto social, eu falo para todo mundo, é o emprego. Nós temos que achar caminhos e meios para trazer emprego para as pessoas. O homem não quer pedir uma cesta básica. Ele só pede quando ele está necessariamente precisando.
Ele quer sim levar o pão, ele quer levar o seu salário, a dignidade para dentro de casa. Ele quer comprar, então nós temos que trazer empregos. Nós temos que entender essa tecnologia aí que está vindo agora, essa robotização, tudo nós temos que entender, mas atrás da robotização tem um cara que mexe um joystick. Então, assim, essa desigualdade social tem no país, nós temos que lutar isso, mas com projetos sérios. Um deles é fomentar o emprego, né? Nós não vamos diminuir essa desigualdade social com o trabalho. Sim. É um grande alavanco nisso. Então, eu falo, melhor projeto social que tem chama emprego, né? E acabar com essa desigualdade, sim. Nós temos que ter projetos sérios, olhar para as pessoas, construir. Nós temos que fazer construções juntos, juntar todas as ideias e ver o melhor para a população. Com certeza. E às vezes projetos pequenos salvam muitas vidas, né, ajudam muitas pessoas. Me conta, já que a gente está falando de projetos sociais, um projeto que te marcou. A gente tem vários projetos sociais que a gente ajuda, né? Eu tenho um que eu tenho um carinho também grande do professor Neto de Capoeira, lá no Canaã, no bairro Canaã, aqui em Uberlândia, mas eu tenho também que a gente ajuda em outras cidades, né? É, é tirar a criança com coisa simples, uma aula de capoeira, uma vez na semana, mas você consegue trazer uma parametria em que sentido? Se a criança sair mal na escola, ela não vai trocar de faixa. Ou ela se dá um benefício. O esporte tem isso, o projeto social agrega isso. Então, assim, lá na igreja, igual eu te falei, nós temos projetos sociais e a pessoa, o professor fala, como tá saindo de nota? Como que não tá? Então, isso muda a vida. Então, assim, só de você tirar hoje, principalmente o que o tráfico vem fazendo, tirando crianças para trabalhar no tráfico, só de você ter um projeto social e a criança fazer uma coisa que gosta, você tirar essa criança, salvar essa vida, já é importantíssimo. Tem vários relatos, né? Um deles é do professor Neto lá, que tira a criança lá da periferia, lá da comunidade, lá tem uma, tem um assentamento lá também, lá próximo ao bairro Canaã. Tira lá do assentamento e dá vida para essa criança. Expectativa. Isso é importantíssimo, interessante demais. Não, com certeza. E a gente estava conversando aqui antes de iniciar o podcast, né, sobre as brigas, porque muita gente remete a política à briga. Explica para o pessoal, mostra para eles como que a gente pode amar, colocar o amor na política também. Eu falo que não é só amor, né, Andressa? Eu acho que nós temos que ter na política uma palavra, e não só a palavra, o gesto da empatia. Nós temos que ser empáticos nós temos que ter empatias um com o outro. Não é que as pessoas pensam diferente da gente, que criaram um ódio hoje, criaram o cara. Gente, vamos conversar, vamos sentar na mesa. Né? Eu vejo muito triste, tem famílias aí brigadas por causa, um é candidato A, outro é candidato B. E a gente está esquecendo da coisa mais importante de fazer as coisas acontecer, o progresso acontecer. Igual, eu penso um pensamento da direita, assim. Todos os meus atos também, até por ser cristão, eu sou da direita. Mas nada impede da gente ter um diálogo para olhar a população, né? É claro que a gente tem muitos projetos errados. Então, assim, ó, a gente tem da esquerda, que eu nunca vou ser acordo, aborto. A gente tem da esquerda levantando bandeiras, por exemplo, sobre o LGBT, né? É querer trazer uma normalidade nisso. Eu respeito. Se a pessoa tem uma vida e fala assim, ó, eu sou homossexual, tá bom, eu respeito. O aceitar é bem diferente disso. Por quê? Porque assim, ó, eu como cristão, não tem como aquela pessoa se reproduzir sendo um homem com homem, mulher com mulher, né? Aí tipo, o negócio a gente tem que respeitar, mas a gente não é que eu tenho que aceitar. Eu tenho que respeitar. Aceitar de respeitar é uma coisa bem distante uma da outra. Eu vou respeitar. Sempre vou respeitar, né? Se tiver algum projeto, quando se Deus der para nós essa oportunidade de ter uma cadeira no legislativo, eu vou sempre respeitar. Aceitar nunca, né? Por ser cristão, eu nunca vou aceitar, porque isso até na Bíblia explica, isso não é o certo, né? Mas tem algumas coisas que eu vou respeitar, não vamos dialogar. Eu não vou maltratar a pessoa que é homossexual, pelo contrário, né? Eu tenho pessoas que convivem comigo no dia a dia que são, e nem por isso eu vou desrespeitar, falar, você é isso, não, não. E eu acho que isso na política tá faltando, né? Essa empatia, né? Da gente trocar ideias, a gente tem que construir. Eu falo pra todo mundo, Andressa, nós temos que construir pontes e não muros. Com certeza. E qual foi o seu maior desafio entre unir a fé com a política?
Então, Andressa, isso é bem complicado, né? Que as pessoas falam. A gente tem um ditado popular no Brasil que fala que futebol, política e religião não se discute. Eu acho Pelo que a gente, contrário. eu acho que eu acho que não se discute mesmo. Esse até o ditado não tá até errado, não. Mas a gente tem que dialogar. Eu acho que a gente tem que dialogar porque, principalmente, a gente tem que trazer a ênfase, né? E o Evangelho ensina muito isso pra nós. A gente fazer a união da nossa família, né? E na política a gente tem que construir. A gente tem que construir, a gente tem que mudar vidas, a gente tem que trazer legados. A gente não pode, e a Bíblia ensina muito bem isso para nós, a gente não pode pensar na gente. Mesmo que alguma decisão me favoreça, eu tenho que sempre trazer a justiça. A justiça, o que que é a justiça? É fazer o certo, mesmo que alguma coisa me favoreça, né? Então, assim, trazer esses dois essas duas ideias para dentro de uma ideia só é bem complexo, né? Porque tem gente que vai falar, usa a política por causa da religião, ou quer colocar religião para como eu vejo. É assim, ó, eu não vou mudar como pessoa. Eu falo Com para todo certeza. mundo que eu não vou mudar como pessoa. Eu vivo o evangelho, né? E eu vivo também a política. Então, assim, é trazer essa ideia mas fazer acontecer. Eu falo que a gente tem que falar mais e fazer. Não, falar menos e fazer mais. Então, é isso. É falar menos e fazer mais. É uma construção, né? Igual eu falei algum tempo agora atrás aqui pra você, a gente tem que construir pontes e não muros. Eu vejo que no Brasil hoje nós temos dois muros, né? É claro que eu vou escolher. Vou deixar claro, hoje a maior briga aqui é entre Lula e Bolsonaro, né? Se tiver uma eleição, se existisse essa eleição Lula e Bolsonaro igual existiu em 2022, os valores do Bolsonaro está mais próximo dos meus, né? Mas eu sou a pessoa democrática. O Lula ganhou, muita coisa que ele faz eu não concordo? Não, não concordo. Não concordo mesmo. Dá pra mudar muita coisa, mas a gente tem que ter diálogo. A gente tem que ter diálogo. A gente tá querendo hoje polarizar um ódio que não precisa, né? Nicolau, e existe um pensamento bíblico que te ajuda nas suas opiniões políticas, a opinião da sua vida pessoal também? Um pensamento bíblico. Eu gosto muito de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que fala assim: portanto, tudo que você quer pra você, né? Que você retribui ou faça para o outro. O resumo é mais ou menos esse. Eu vejo que na política, não só na política, na vida, né? O que a gente quer pra gente, que é o melhor, que é o bem, que as coisas caminhem, a gente tem que também fazer para os outros. E a gente tá faltando isso na política, viu, Andressa? Não é só esse ensinamento bíblico, não, mas falta isso na política. A gente quer o bem, então a gente tem que fazer o bem para o próximo. Então a gente tem que fazer projetos, ideias, que a gente olhe e conecte com as pessoas, né? E faça. Eu vejo que na política falta um olhar humanizado Nossa. para dentro do processo. Nicolau, e se você estivesse frente a frente a Jesus agora, o que você falaria para ele? Ó, exato. Então, eu, eu perguntaria para ele se eu tô indo no caminho. Se eu fosse agora, eu perguntaria se eu estaria no caminho certo, que eu poderia melhorar, se eu estaria dentro do que ele planejou para mim, se eu tava fazendo o mais próximo do que ele planejou pra mim, do certo, do justo, né? Porque não tem nem comparação, né? Eu sei que Deus tem planos perfeitos pra nós, mas nós somos seres humanos. Eu perguntaria isso. Perguntaria se Jesus, eu tô no caminho certo, eu tô na. Ou se fosse no final da minha vida, eu perguntaria se eu tinha chegado pelo menos a minha nota era 80% do que ele esperava de mim, né? Nicolau, qual foi o momento em que você percebeu esse chamado para a política? Me conta um pouquinho. Andressa, eu tô na política desde 2014, né? Bastante tempo. Mas assim, eu trabalhei sempre pensando em ajudar as pessoas. Porque sempre tem, né? Alguma documentação para arrumar, alguma dúvida, um desespero de uma mãe no início do ano e no meio do ano para arrumar uma vaga na escola. Saúde, principalmente hoje em Uberlândia, está muito triste. É, a filas gigantes, tudo. Então, assim, sempre me comoveu isso desde quando eu ingressei em 2014. Mas que tocou muito no meu coração. E eu falei, nossa, é esse caminho que eu tenho que seguir, eu tenho que ajudar pessoas. Foi na pandemia. De 2020 até final de 2021 que eu falei, gente, a gente precisa ter políticas públicas sérias, olhar por políticas públicas que construa e não destrua.
Então foi nesse momento, 2014, 2020, eu sempre tive isso na cabeça que a gente tem que ajudar pessoas, construir, mudar a vida das pessoas. Mas em 2020, foi que aqueceu muito o meu coração de falar, esse é o meu caminho mesmo, que eu tenho que seguir, tenho que ajudar pessoas, tenho que tirar um pouco do meu lado empresarial e tomar um tempo um pouco para cuidar de gente. Que coisa boa. Nicolau, resuma em uma frase o que é ser cristão na sociedade e na política. Andressa, para mim ser cristão é ser um servo de Cristo, mas levar também nossos valores, nosso amor e fazer tudo pensando em pessoas, né? Eu acho não, tenho a convicção que esse é o caminho. Sim, e qual é o seu maior... Ah, tá, perdão. Não, vai, vai, vai. E qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho, essa é pesada. Eu tenho vários sonhos, né? É, Tenho o sonho de ser pai, a gente até teve um episódio de ter perdido um neném, eu e a Bruna. Tenho o sonho de ser um político, mas meu maior sonho, Andressa, é chegar no final, encontrar com Cristo e eu perguntar pra ele se eu fiz ou fui um filho que ele esperava, né? Eu não tenho, quem caminha comigo sabe que eu não tenho vaidade com poder, com dinheiro, com nada. Eu quero viver bem, fazer o bem, atender pessoas. Então, esse eu acho que é o meu maior sonho. Meu maior sonho é esse, é chegar no final da minha vida, ter feito as coisas corretas e ter atendido o máximo possível do que Deus planejou pra mim. Eu ouvi alguns rumores, alguns comentários, sobre a sua nova candidatura a deputado estadual. É verdade? Andressa, então, nós recebemos um convite, né? Nós recebemos um convite, sim, até do partido do PL, onde eu estou filiado hoje, a sair agora inicialmente a pré-candidato a deputado estadual. Eu falo que aonde eu estou caminhando, quem vai fazer essa escolha são as pessoas, né? Dessa necessidade. Hoje nós temos grandes parceiros, né? Onde a gente está caminhando, pastores, liderança, esse pedido, né? E se precisar da gente ser candidato, né? A gente tá pronto. A gente está pronto para isso. Eu tô pronto para enfrentar os desafios, tô pronto para dialogar cada vez mais por uma Minas melhor, para uma Uberlândia, para um Triângulo Mineiro, um Alto Paranaíba mais próspero e mais pungente, né? O que se depender de mim, nós estamos prontos. O seu rumor, ele tem um fundo positivo, né? Porque é verdade. Mas o seu rumor tem um fundão de verdade, né? Eu falo não fundo só, não. Um fundão de verdade mesmo. Nós estamos prontos para ser o que for, né? E caminhar para uma Minas melhor. Se for para ser candidato, hoje, numa pré-candidatura a deputado estadual, nós estamos prontos, sim. Nicolau, hoje, quem é sua referência política? Ah, que legal, Andressa. Então, eu tenho uma referência e um cara muito próximo de mim, além de ser meu amigo, que é o deputado federal Zé Vitor. Zé Vitor é um cara de construção. A cada dia eu aprendo mais com o Zé Vitor referente a isso. Nós construirmos pontes ao invés de muros. Então, a minha referência é o Zé Vitor. Gosto também muito do governador Zema, gosto muito do governador Tarcísio. Eu vejo que são dois homens coerentes, dois homens de trabalho também, olhar diferente para a sociedade. Mas hoje, a pessoa que tem mais proximidade, que isso vale muito para mim, que é meu amigo, também é um cara que me dá muito conselho, e é um cara que tem vários projetos, muito legal, principalmente agora da parte do imposto de renda. Aumentar essa faixa do imposto de renda é o Zé Vitor. Então, minha referência política hoje é um cara, meu amigo pessoal, é o deputado federal José Vitor. Nicolau, já que a gente está falando de referência, me conta qual é a pessoa que é a sua referência espiritual. Ah, tá. Então, essa pessoa tem um carinho muito grande, viu, Andrés, por falar dele, né? Igual a gente fala, como mineiro, a gente enche a boca pra falar, que é o pastor Walter Procópio. O pastor Walter Procópio não é só minha referência espiritual, não. Ele é meu mentor, meu amigo, meu conselheiro. Nós temos até novidade agora para esse ano ainda, que nós dois estamos escrevendo um livro conectando a parte social com a parte bíblica, né? Ele está sendo esse conselheiro, que eu tenho a ideia da parte social, mas ele está sendo meu conselheiro bíblico, né? É um cara que é, eu tenho um carinho, até me emociona de falar que eu tenho um carinho, e eu virei cristão, assíduo, evangélico,
por conhecer essa pessoa, de tirar todas as minhas dúvidas. E hoje ele é mais do que não só meu mentor espiritual, é meu amigo, meu conselheiro, né? É o pastor Walter Procópio, que é o pastor presidente da Igreja Imagine. Coisa boa. Muito Obrigado obrigada, a você. Nicolau, por estar participando aqui com a gente, respondendo as nossas perguntas, as nossas dúvidas. Muito obrigada. Andressa, eu que agradeço, viu? E vamos junto, vamos construir sempre pontes e não muros, né? Com E certeza. pode contar com a gente. Obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima.